Quem vai falar é Deus. Quando Ele fala, a igreja se levanta. Mateus capítulo 16, do verso 13 em diante, a palavra de Deus diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse o que ele era Jesus, o Cristo. Pai Santo, poderoso, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Nós sabemos que é um privilégio poder ouvir o Senhor, Pai. É um privilégio poder sentar aos teus pés, poder deixar o Senhor falar. E nós, ó Deus, com o coração aberto, com o coração quebrantado, poder deixar o Senhor operar em nossas vidas o milagre, a transformação, a salvação, termos mais intimidade, Pai, contigo, e termos santidade também, porque a santidade gera essa intimidade. E assim Deus nos abençoa, fortalece, Pai, o espírito de cada um de nós, nos ajuda a te compreender, e nos ajuda a colocar em prática ainda, ó Deus, que venhamos achar que é difícil, mas com a tua ajuda, com o teu querer, com a tua vontade, tudo é possível para aquele que crê. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podeis sentar, amados. Essa palavra, quando eu li, que assim, primeiro fala com a gente, né? Quando a gente pega um texto para estudar, a gente vai lendo o texto, e essas palavras vêm falando primeiro com a gente. E aqui duas questões importantes. Uma delas é exatamente sobre a pergunta que Jesus faz: o que nós achamos que é Jesus? Quem é Jesus para nós? E a outra questão é que Ele fala a quem Ele quer, Ele se revela a quem Ele quer. Nós podemos olhar, nós podemos ver esse texto aqui através de duas óticas. Uma pelo lado físico, e a outra pelo lado espiritual. E aqui o texto mostra que nós que somos servos de Deus, nós temos que buscar essa espiritualidade, não espiritualizar tudo, mas poder ver que por trás de todas as nossas lutas há um Deus que é Espírito, um Deus que nós não vemos, mas um Deus que existe mais do que nós. Você se acha resistente? Pois Deus existe mais do que você, porque foi Ele quem te criou,
Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu, e é a ti que Ele fala. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso. Deus continua chamando você. Se Ele te chamou nesta casa, Ele continua te chamando nesta casa. Se Ele te chamou na igreja, lá em outro lugar, se Ele te chamou lá no teu quarto, na tua sala, na rua, dentro do carro, Ele continua te chamando. Ele continua falando com você. E nessa noite não é diferente. Jesus, Ele tem a maneira de falar. Glória a Deus, amém? Chuva. E Jesus, Ele fala sempre de uma maneira especial. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, a gente sempre vai ver Jesus dizendo: atravessem lá para o outro lado, venham para cá comigo, vamos subir ao monte. Ele sempre também chama os seus discípulos a estarem andando com Ele. Por quê? Porque o papel dele era exatamente esse: pregar o Evangelho a toda criatura em qualquer parte do mundo. Jesus alcançou o mundo, não tenho dúvidas. Claro, ainda existem locais que o Evangelho precisa chegar. Amados, Jesus leva os seus discípulos ali para a região da Cesareia de Filipos. Era um território gentil que ficava a cerca de 190 quilômetros de distância ali de Jerusalém. E era uma região sob forte influência, de várias religiões. Lá, por exemplo, Herodes o Grande havia construído um templo em homenagem a César Augusto. E em todo o território ali havia religiões diferentes. E Jesus então chama os seus discípulos para lá, para pregar o Evangelho ali. E quando nós olhamos o capítulo 16 de Mateus, Jesus, Ele chama aqui a primeira vez o nome igreja. Ele também vai falar a primeira vez para os seus discípulos sobre a sua morte na cruz. Jesus sabia o quanto que o povo estava confuso, porque alguns achavam: Jesus deve ser um político, Jesus deve ser um novo líder que está chegando. Outros: não, deve ser o rei que está se levantando, mas o rei da geração de Davi, mas o rei que viria sobre forte poder político, sobre forte poder de guerra, de arma, de luta, de batalha. E aí então Jesus chama os discípulos e pergunta: quem o povo está dizendo que eu sou? Ele faz a primeira pergunta: quem? Ele chama os discípulos. O povo está dizendo que eu sou quem aí? E os discípulos responderam ali justamente o que a multidão afirmava. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que você, o Senhor, é Jeremias, e outros estão dizendo que o Senhor é um profeta. Então Jesus olha novamente para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, aquele que estava sempre mais à frente, Pedro, destemido Pedro, o corajoso Pedro, mas que um dia negou Jesus. Mas aquele que estava ali perto, ele responde: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus faz duas perguntas nessa passagem, mas ele vai fazer três, porque uma ele pergunta aos discípulos sobre o povo,
E depois ele pergunta para os próprios discípulos. Eu acredito que se os discípulos estivessem aqui, ele iria estar perguntando, ali eu estou falando dos 12 em especial. E a igreja? E este povo que habita nesse templo? Quem eles dizem que eu sou? Então esta pergunta também sobrevém sobre a igreja, sobre você que está aqui esta noite, sobre a sua família. Este nome eu sou é tão forte, que quando Jesus foi ser entregue ali no monte, quando ali Judas iria traí-lo, quando Jesus foi entregue aos guardas para ser crucificado, a Bíblia diz que alguém chega ali e pergunta: você é Jesus? E ele disse: eu sou. E naquele momento todos caíram por terra. O nome eu sou é muito forte. O nome de Jesus é muito forte. Ele tem poder para todas as coisas, em cima dos céus, da terra, debaixo do mar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dúvida, eu não sei como você se submete a esse nome, mas eu quero dizer para você que o grande eu sou está dentro desta casa. O grande eu sou está aqui nesse momento para abençoar a sua vida. Receba o poder de Jesus sobre a sua vida, porque Ele tem poder para todas as coisas, para salvar, para curar, para transformar, para abençoar a todos. Para muitos na multidão, talvez Jesus seja lembrado e invocado apenas nos momentos de sofrimento. Talvez quando a situação financeira já está ficando difícil. Talvez quando está se passando ali um colapso na vida. Talvez quando o exame médico detectou uma grave enfermidade. Talvez quando o advogado diz que não havia mais jeito. Para outros, Jesus é adorado. Para outros, Jesus é reverenciado. Para outros, Jesus é Deus e está acima de todas as coisas, e está acima de todas as bênçãos que possa nos conceder. Para estes, como eu falei lá no início, Ele se revela, Ele fala, Ele aparece, Ele coloca no coração, Ele diz o que tem para dizer, e Ele usa aqueles que querem, que se colocam à disposição dEle. E isso não é carne, isso é espírito. Eu não sei como está a tua vida espiritual também hoje. Eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei, talvez você possa pesar nesta noite aquilo que é carne na tua vida, ou aquilo que é espírito. Talvez nesta noite você possa dizer: eu tenho pecado mais do que devia, eu não tenho procurado Deus como eu devo procurar, Deus está falando comigo e eu não escuto, Deus está dizendo o que eu tenho que fazer e eu não faço. Mas Deus nessa noite quer falar ao teu coração. Deus quer abrir o teu coração, Ele quer entrar. É por isso que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele quer falar ao teu coração. Não seja apenas este que está passando por uma situação difícil e está procurando Deus, mas seja aquele que reverencia a Deus acima de tudo, acima do pecado, acima do medo, acima da culpa,
acima da injustiça, acima da morte. Veja Deus, sinta Deus, deixa Ele entrar no teu coração. Jesus, Ele quer entrar na tua vida porque Ele está olhando para você e Ele compreende que você nesse momento é obediente à sua palavra e está deixando o Espírito Santo falar com você. Pedro, cheio da revelação do Espírito Santo, ele responde à pergunta de Jesus. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E em seguida, no versículo 18, Jesus afirma: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você sabia que Ele está dizendo isso com você essa noite também? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a tua igreja. Amados, a palavra Pedro significa Petros, que significa pedra, mas que significa pedra pequena, porque a pedra grande, a pedra angular é Jesus. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal, a pedra rejeitada, a pedra abandonada pelos homens. Mas eu nunca vi alguém construir uma casa começando pelo telhado. Alguém vai ter que começar pelas bases. Alguém vai ter que fazer primeiro as bases. E esta é a tua vida. Esta casa é a tua vida. Jesus precisa ser esta base para que você venha construir uma vida que realmente vale a pena. Vale a pena. Meus queridos, aqui a gente vai ver algumas coisas que passam pela cabeça dos homens. Por exemplo, os romanistas dizem que Pedro seria o primeiro papa. Mas como seria o primeiro papa? Se os próprios romanos mataram Pedro, se os próprios romanos crucificaram, como diz a tradição, Pedro de cabeça para baixo, porque não era digno de ser morto como seu mestre. Como que Pedro poderia ser o primeiro papa, se Jesus logo mais iria estar curando a sogra de Pedro? Pelo que eu saiba, papa, padre, não casa. Então Pedro tinha uma sogra, e se ele tinha uma sogra, ele também tinha uma esposa. E aqui a gente vai ver Jesus entregando as chaves dos céus a Pedro. Toma, Pedro, a chave do céu. Mas ele não estava falando no sentido de poderio. Ele estava falando no sentido de reino dos céus. Ele estava dizendo: Pedro, toma esta chave, porque agora eu vou construir a minha igreja sobre vocês. Ele está dizendo, não só sobre ti, Pedro, que és pedra, mas também sobre todos aqueles que me seguem, todos aqueles que iriam me seguir, porque nós somos a igreja do Senhor. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ou contra a igreja do Senhor. Amém, igreja? Isso não significa que o inferno poderia se levantar contra a igreja do Senhor. Isso não significa que o inferno também não iria ganhar algumas batalhas sobre a igreja do Senhor. Mas isso significa que no último dia, a igreja do Senhor seria uma igreja forte e vencedora, e que nunca mais o inferno poderia prevalecer sobre a igreja do nosso Deus, porque ela está firmada sobre a rocha, e esta rocha é Jesus de Nazaré, e nós somos a igreja. Pedro
escreveu. Ele diz que nós seríamos pedras, nós seríamos os construtores, nós seríamos o edifício para a construção daquilo que é dele, que é a sua igreja, que é o seu reino. Amém, queridos? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus possa nos abençoar grandemente. A palavra de Deus também diz, em Hebreus capítulo 2, versículo 8, referente a Jesus: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo está sob o domínio de Jesus, até as chaves do inferno. As chaves da morte. E quanto mais o céu, que é a sua morada, a sua habitação. Amados, Pedro, nesse momento, está na sepultura e está esperando o grande julgamento. Mas Jesus não. Esse ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus? Porque toda honra. Você é uma ovelha que tem cuidado com o seu pastor, né? Está com medo do pastor morrer, e aí pede para colocar uma flanelinha aqui para não correr o risco. Glória a Deus, meu filho. Deus te abençoe. Amados, Pedro estava apenas representando a igreja. E a promessa é para todos desta casa, desta igreja e da igreja em geral. Você pode tomar posse nesta noite, porque as portas do inferno também não vai prevalecer contra a sua vida, contra a tua família. As portas do inferno não terão força, porque Jesus é a grande rocha que tem firmado a sua vida. Amém, queridos? Quantos entenderam esta palavra? Todos entenderam? Amém. Eu quero chamar aqui em cima desse altar alguém que entendeu que há um chamado para a sua vida, há um convite de salvação. E se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, se levante, eu quero orar por você. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão assim, ó. Há alguém em nome de Jesus? Não sou eu que tenho o poder. Quem tem o poder é Cristo. Ele salva. Ele pode todas as coisas. Mas o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Alguém esta noite quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Alguém que deseja se reconciliar? Levante sua mão. Amém. Vem até aqui, meu amigo, em nome de Jesus. Alguém que deseja, mais alguém que deseja se reconciliar. Se reconciliar significa voltar aos braços do Pai. Alguém em nome de Jesus, levante a mão. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar também por alguém que está passando por uma dificuldade grande e que precisa de oração. Se levante, vem aqui. Quero orar por você, pela sua família. Tem alguém que está passando por alguma dificuldade e que deseja receber uma oração? Vem até aqui. Se levante, em nome de Jesus.
eu não sei qual é, isso é entre você e Deus, mas é isso que Ele está me pedindo essa noite. Esse é um ato de fé. Aqui a gente sobe aqui não é para aparecer para a igreja. É um ato de fé, é um ato de coragem. É um ato de dizer, eu acredito na oração. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito no poder de Deus. Ele pode sim. Eu não estou preocupado se você acredita em mim ou não, porque eu não posso fazer nada. Eu sou um mero simples pecador, um simples pecador, mas Jesus pode sim. Pode vir aqui à frente. Pastor, eu estou lutando há alguns dias e eu preciso de oração. Eu estou na luta, eu estou na batalha, eu estou na guerra. Pode vir em nome de Jesus. Se levante. Você pode sair daqui com a sua bênção. Pode sair daqui com as bênçãos nas mãos. Eu quero chamar aqui a família do irmão Zilton também. Toda ela. Pode vir aqui. Esses aí talvez estejam muito bem, mas eu quero que estejam aqui no altar. Eu quero só falar um pouquinho dessa família abençoada. Eles estão se despedindo da Igreja Batista em Redondo. Eles estão nesse momento já com as malas já se preparando, arrumadas, para poderem ir embora desse estado. Eu fico triste com isso. Eu já estou sentindo saudade, porque eles vieram para cá, eles moram lá do outro lado da cidade. Talvez vocês pensem assim, eu não vejo muito essa família aqui, por causa da distância. É muito difícil. Mas eles são mais amigos do que ovelhas. E vieram para cá para nos dar esse apoio, para estar aqui também, no lugar onde eles se sentiram bem. Mas o Zilton está sendo abençoado, é essa palavra que eu vou dizer. Ele tem 2 empregos aqui, tinha, né? Um ele já. Todos 2 federal. Mas Deus está preparando algo melhor para ele lá. Ele está indo para Santa Catarina, não é isso? É o frio lá que é melhor, Cristiano? Foi lá no tempo bom, né? Lembrem-se de nós quando estiverem no frio. Porque nós vamos estar no calor. Mas eles vão sair daqui debaixo da bênção de Deus. Lá eles já visitaram uma igreja. Pastor Benoel, que era daqui de Teresina também, está lá, já vai receber essa família. E assim, Deus tem grandes coisas na vida, na família do Zilton. Eu quero agradecer o Zilton, a Cristiane, a Fernanda, a Giovana, a Elô, né, sua mãe, pelo tempo que tiveram aqui conosco. E se não gostarem de lá, voltem para cá novamente. As portas estão abertas. Então que Deus abençoe. Eu vou estar orando pela vida de vocês também. E vamos estar orando por todos que estão aqui em cima. Vieram porque sentem a necessidade de poderem estar recebendo uma bênção. O que nós entendemos e acreditamos é que o grande Eu Sou está aqui essa noite. O grande Eu Sou está sobre esse altar. E o nosso Deus é tão poderoso que se fosse eu para tratar de cada um, jamais eu conseguiria. Primeiro porque eu não tenho poder, eu não tenho
nada em mim que pudesse dizer, eu consigo pelo menos dividir um pouquinho. Tem tanta situação na vida de cada um aqui, que se eu pudesse pegar um pouquinho da dor e colocar em mim, mas eu não posso. Mas Jesus pode. Ele pode receber a sua dor, Ele pode pegar a sua dor, Ele pode transformar a sua dor em refrigério. Ele pode. Aqui tem pessoas com problemas em casa, financeiro, problemas com pessoas no hospital, como meu sogro, que está nesse momento no hospital, está nas mãos de Deus, porque os médicos já não podem fazer muita coisa, mas está nas mãos do Senhor Jesus. Ele está na melhor mão. Hoje eu saía do hospital e pensando comigo, Ele está na melhor alternativa, a única, nas mãos de Cristo. E tem outras pessoas aqui passando por dificuldades na família, com os filhos, com os vícios, mas Deus tem um cuidado de tudo, porque Ele olha cada um ali em particular, Ele vê, Ele entra no coração, Ele sabe, Ele faz, Ele faz. E se Ele não fizer, Ele ainda é Deus. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Querido Deus e eterno Pai, baixe sua cabeça agora. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, Deus, todo louvor, toda adoração, Pai. O Senhor que estás nos céus, o Senhor que nesse momento também habita aqui no nosso meio, o Senhor que nesse momento está dentro de nós, o Senhor que nesse momento vê a causa de cada um, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, olha para cada um, Deus, entra no coração, Pai, de cada um, vai olhando, Pai, a situação, onde é que os teus servos estão sentindo a dor, aonde é que teus servos estão sentindo, Pai, a culpa, o medo, Pai, visita cada coração nessa noite, Deus. Vem, Pai, com teu Santo Espírito, Senhor. Este Espírito que é o médico dos médicos, este Espírito que é aquele que intercede, que é aquele que chora, que é aquele que faz. Ele, Pai, quem opera. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, eu não sei onde é o problema, mas o Senhor sabe, porque o Senhor curou a sogra de Pedro, o Senhor curou aquela mulher com fluxo de sangue, o Senhor curou aquele homem da mão ressequida, o Senhor curou aquela mulher encurvada, o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, o Senhor que curou aquele homem surdo, mudo, e disse: Efatá, abre-se os olhos, tira os impedimentos da língua. E a tua palavra diz, Pai, que aquele homem ouviu o Senhor, que aquele homem falou. Pai, opera nesta noite a cura, o milagre, Deus. Opera, Pai, o teu querer. Pai, visita a família, visita, Deus, os filhos. Pai, abre a porta de emprego, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, liberta. Liberta aquele que está preso, aquele que não consegue sair dos vícios, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para libertar os cativos.
para apregoar, Pai, o dia santo. E nesta noite, Deus, visita também o casamento. Visita, ó Pai, aquele que está passando por dificuldades, que não sabe o que fazer. Mas Deus, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Obrigado, porque nós vamos descer desse altar acreditando, Deus, no teu milagre. Alcança a tua igreja, os jovens dessa igreja. Não deixa que nenhum se perca, Senhor. Eu quero te entregar também de maneira especial, Deus, a família do Zildo. Já estamos com saudade, Deus. Mas Deus, o Senhor tem um plano, tem um propósito na vida de cada um. Que esta ida desta família seja para a tua glória, Senhor. Abençoa ainda muito mais a vida do Zildo, da Cristiane, seus filhos, a sua sogra, Deus. Que o Senhor abra todas as portas ali em Florianópolis. Abra todas as portas, Senhor Deus. Que eles possam se sentir bem na igreja, que eles possam cooperar naquela igreja, que eles possam andar juntos ali com o seu pastor, que eles possam, ó Deus, a cada dia viverem para a tua glória. Por isso muda, ó Pai, transforma para melhor essa família. E obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por eles poderem fazer parte dessa igreja, por terem feito parte dessa igreja. Leva-os, ó Deus, debaixo da tua proteção, teu cuidado, das tuas ricas bênçãos. E que o Senhor os abençoe e abençoe a todos que estão aqui. Que todos possam receber as bênçãos do Senhor, não para nós mesmos, mas para a glória do Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podemos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, que opera o milagre, que tem o poder para todas as coisas. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.